Oi, gente, boa noite. Olha eu aqui mais uma vez. Hoje eu vim contar uma história a respeito da minha ligação com a cartomancia. Desculpa o cabelo assanhado. Eu sou assim, sou bem natureba. É muito difícil eu me arrumar, me maquiar. Mas eu vim contar uma história que eu vivenciei há um tempo atrás. Uma história que era uma frase, na realidade, que eu ouvia de uma pessoa. E essa frase sempre me deixava assim, doidice, loucura isso que tá falando. Pagarás de louco e ganharás o mundo. E isso sempre me martelou. Hoje em dia eu até uso, porque hoje eu entendo o que essa frase queria dizer. E vocês não acreditam onde eu fui encontrar essa frase. Entender essa frase. Essa pessoa ela não entende essa frase, mas eu sei o que ela significa. Ele provavelmente ouviu de algum tarólogo, porque não foi da cabeça dele isso, tá? Vamos lá. A primeira carta dos arcanos maiores do tarô chama-se o louco. Brincadeira, né? E o tarô ele fala da jornada do louco, né? O louco é aquele que se jogou. Ele saiu só com um saquinho de pano e foi-se embora. Conhecer o mundo, buscar os sonhos deles, os objetivos. E na jornada do louco ele encontrou várias situações. É como o louco ele fosse um jovem e ele foi crescendo. No caminho ele encontrou o mago, que é o realizador de todos os desejos, olha aqui. O mago ele consegue tudo o que ele quer. Ele é determinado, ele tem uma ligação com o céu e com a terra. Tudo que materializamos no céu aparece na terra, surge na terra, né? Depois ele encontrou a alta sacerdotisa, que lhe deu a espiritualidade do ensinamento. Depois ele encontrou a imperatriz, a que pode tudo, a que tem tudo, aquela que gesta, que cria, dela nasce. Depois ele encontrou o imperador, o todo-poderoso, aquele que o que ele quer, ele consegue. Depois ele teve uma aula com o Hierofante, o professor, o mestre espiritual. Depois ele encontrou os enamorados, que falou com ele sobre as escolhas. As escolhas. Depois ele encontrou o carro, que falava da determinação de seguir adiante. Depois ele encontrou a força. A carta da força representa aquilo que eu enfrento, inclusive dentro de mim. Não é a força física, é a força dentro de mim. Depois ele encontrou o eremita, que ele mostrou o caminho da solitude para compreender o mundo. Depois ele encontrou a roda da fortuna, onde ele viu que um dia podemos estar em cima e no outro por baixo e está tudo certo. É uma reviravolta na nossa vida. Depois ele encontrou a justiça. A justiça fala sobre o que eu planto, eu colho. Se eu planto bem, eu vou colher o bem. Esse é fato. Depois ele encontrou o pendurado, que vê a vida sobre outra perspectiva. Escolhe estar nessa condição para ver de outra forma as situações. Depois ele encontrou a morte. A morte ela fala sobre aquilo que encerra para algo novo vir, aquilo que tem que acabar. Depois ele encontrou a temperança, que fala do momento de conexão espiritual, de paz, de pensar com calma, de analisar tudo com muita calma. Depois ele encontrou o diabo, que fala das tentações, das escolhas e também fala da matéria dos desejos de querer. Depois ele encontrou a torre. A torre fala de algo que se eu não saio dele, a espiritualidade vai lá e tira. Derruba a torre para que eu possa construir outra. Depois ele encontrou a estrela.
A estrela fala dos sonhos, do que eu quero realizar na minha vida. Depois ele encontrou a lua, que fala das ilusões, daquilo que está oculto, daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não conheço. Depois ele encontrou o sol, a iluminação e a alegria de dias melhores, a vitória. Depois ele encontrou o julgamento, onde se encerra a história e se entregue a solução. É realmente um julgamento. Em toda essa jornada do louco, ele fez o que tinha que fazer. No final da jornada, ele ganhou o mundo. Aqui onde tudo se completa, inicia nova jornada, que são com os 56 arcanos menores. Veja bem, como a frase diz: pagarás de louco e ganharás do mundo. E ganharás o mundo. E para mim hoje faz todo sentido. Eu queria deixar para vocês isso hoje. Tá? Eu pretendo fazer o vídeo dos arcanos menores, mas deixa Jesus trabalhar. Hoje eu passei o dia hospitalizada, mas eu não queria deixar de fazer esse vídeo para vocês. Até porque a minha condição, ela não me impede de gravar um vídeo. Mas vamos lá. Gratidão, gente. Boa noite. Eu espero que seja muito útil para vocês esse vídeo. Porque essa frase que eu ouvi, ela foi muito útil para mim. E quando eu peguei um tarô pela primeira vez, eu entendi o porquê dessa frase ser tão jogada na minha cabeça durante 7 anos. E eu confesso que só no 7º ano que eu fui entender essa frase. Gente, gratidão, fé, axé, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E qualquer coisa eu tô aí, viu, pra atender vocês. Um cheiro.